Boa noite a todos, senhores vereadores, pessoal público presente nessa casa e quem nos assiste na internet. Obviamente, a situação da Covid retorna aos seus níveis mais drásticos. Eu gostaria de falar para vocês um número que nós acabamos de passar a Itália em número de óbitos por milhão de habitantes. Portanto, o Brasil torna-se o país com população acima de 10 milhões de habitantes, com o maior número de óbitos por milhão de habitantes no mundo. E o nosso estado é o estado com o maior número de óbitos. Portanto, que o Pinato nos fala acerca dessas cidades que já fecharam, eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre fiscalização. Nesse sábado de manhã, eu recebi um vídeo, encaminhei para o prefeito. O senhor prefeito de prontidão já me respondeu, já foi encaminhado para o setor de fiscalização, já vieram falar comigo, nós vamos fiscalizar, mas não deu meia hora. Não deu meia hora. Eles me ligaram e falaram assim: Júlio, os bares já estão sabendo. Então, Pinato, não foi a fiscalização. O que acontece é que os bares ficaram sabendo que ia ter fiscalização e tudo funcionou. É muito estranho, eu falo agora com os senhores e as senhoras, donos de estabelecimentos comerciais, vocês que estão trabalhando corretamente. Eu moro no Renascença, saindo do Renascença na avenida, tem um estabelecimento lá próximo à igreja Nossa Senhora do Carmo, que eu vejo que funciona corretamente. Tem bares do nosso município que tem as mesas afastadas. Isso é bonito de se ver quando a gente tem a cooperação do empresário, que precisa trabalhar. Agora, quando 2, 3, 4 estabelecimentos fazem isso, além de atentar contra a vida do nosso munícipe, não existe o mínimo de empatia, você prejudica os outros comerciantes do município, porque aí volta a fechar. É uma irresponsabilidade sem tamanho. Fora os moradores do entorno, o tanto de reclamação que nós recebemos de moradores do prédio que faz esquina com o Comercial Navarrete, com as casas do entorno, né? Com as pessoas que urinam na frente da casa dos outros, pessoas idosas. O que é isso? É uma pandemia, parece que é uma festa. Então não há empatia. E a fiscalização passa por isso. Infelizmente, né, a nossa sociedade é uma sociedade que precisa de uma fiscalização efetiva, forte. E isso é muito estranho. Não é? Ouvir risadas, né, quando fala, nós não podemos pecar por omissão. Se não tem a possibilidade de fiscalização, então nós não vamos propor leis. Não é essa a situação. Então, a lei ela tem um caráter educativo, primeiramente. Eu acredito que há pessoas assim que se educam ao ver e falam: poxa, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Eu acredito que tenha se reduzido. Vereador, uma parte? Pois não. Eu acredito que o vereador Capitão Cuni comentou aqui que a atividade delegada é muito importante para nós, exatamente nesse sentido. Nós temos poucos fiscalizadores agora no momento, e com a atividade delegada aumentaria muito esse número de pessoas fiscalizando a rua e fiscalizando os estabelecimentos. Então é importante isso. Já há uma lei, foi-me enviada uma lei estadual que permite, no caso da Covid, a Polícia Militar fiscalizar. Não é? Encaminhei também. Assim como encaminhei, se nós formos observar os países e municípios que têm se dado muito bem nesse momento, têm se dado menos mal, obviamente, como a Coreia do Sul e a cidade de Serrana, aqui no estado de São Paulo, o que foi feito? Testagem em massa. Hoje li a notícia sobre Serrana, que reduziu 95% dos óbitos, fazendo testagem em massa. Nós pegamos os recursos da Covid e observamos que um dos altos gastos foi com testes. Então, já informo agora, os outros vereadores que quiserem assinar comigo também, vamos fazer um requerimento conjunto pedindo esses testes. O que foi feito com essa quantidade exorbitante de testes que foi comprado com recurso da Covid? Então, é questionar realmente a saúde e ver onde estão esses testes, a possibilidade. Já encaminhei para o Frank,
para o chefe de gabinete, né? Então, vamos, se quiser, né, atuar conjuntamente. Uma parte. Pois não. Ô, Júlio, só a questão dos testes, está sendo disponibilizado lá no SAI, tá, no Departamento de Saúde do município, a pessoa que tiver com sintomas há 3 dias, está realizando os testes sem nenhum tipo de burocracia. Então, os testes estão acontecendo e aquele teste rápido, tem tanto de sorologia quanto aquele teste nasal lá. Sim, perfeitamente, vereador, mas essa atitude é de testagem em massa realmente, porque tem muitas pessoas, porque o que acontece? Várias pessoas são assintomáticas, então não sabe o que está acontecendo e passa para várias outras, e aí é o assintomático que às vezes está num desses estabelecimentos de aglomeração, que geralmente são jovens, né? E aí chega até as famílias. Eu fiquei sabendo de famílias num determinado bairro do município, não vou citá-lo porque às vezes acaba identificando quem são as famílias, e de antemão já deixo meus sentimentos aqui, que os vizinhos vieram a óbito. Né? Foi mãe, filho, vizinho, outro vizinho, e você fala, cara, olha o que nós estamos passando no nosso município. Né? Nós precisamos de mais empatia, nós precisamos de políticas públicas, né, que tragam essa testagem, que tragam medidas que são efetivas, que observamos que elas funcionam, percebe? Outra, eu encaminhei um requerimento para a saúde também, porque eu fiquei sabendo que alguns municípios da região, por uma sobrecarga do uso do oxigênio nas unidades de pronto atendimento e nos hospitais, acabou congelando o encanamento, essa infraestrutura que passa o oxigênio, e pacientes vieram a óbito. Então, não é que isso está acontecendo no nosso município. Eu pedi que tivesse uma atenção a isso, que se observasse, talvez, se não existir um sistema paralelo, que se avalie a possibilidade de se instalar um sistema paralelo. Porque se nós chegarmos ao congelamento, as pessoas que estão em processo ventilatório para se salvar dessa doença, né, para que elas não venham a óbito por um problema estrutural. Então, ao saber disso, nós encaminhamos esse requerimento. Há uma outra situação, que a minha é muito estranha, e me parece ter um teor político, em um momento em que uma licitação, um processo licitatório está para terminar. A UPA informou massivamente, e vimos em vários grupos do município, falando que lá não tinham, né, alimentos, bolachas, café da manhã. Conversei com o executivo. E me encaminharam uma mensagem do diretor da UPA informando o contrário. Eu gostaria de colocar para que vocês ouçam. Está fornecendo, está normal, aí não tem nada faltando lá. A gente recebeu aquelas doações de alguns moradores, outra parte a gente comprou, mas assim, tem... Então, assim, é muito estranho o pessoal falar que não tem nada e depois estão comprando. Né? Já é sabido que há outras instituições aqui da nossa região que têm intuito de participar desse processo para assumir a UPA. É importantíssimo que nós 10 estejamos em cima disso. Nós 10 somos responsáveis pelo próximo contrato de licitação que vai ocorrer na nossa UPA. E nós temos que ficar de olho, porque não está correto o que está acontecendo. Bom, eu gostaria de falar sobre educação. Encaminhei também acerca da biblioteca, que nós ficamos sabendo que foi mudado para o Mercadão, e para saber realmente como que está o cuidado desses livros. Os livros não podem ficar em locais fechados, em locais sem ventilação, e nós temos um acervo muito grande, né, e precisa ser cuidado como tal. Acerca das aulas, o que foi falado aqui, sobre as cestas, né, se cessaram as aulas remotas. O que tem ocorrido, para que se compreenda, quem não tem filhos na rede, ou, né, não estão nessa idade ou não estão na rede? Os pais têm que ir até a escola, pegar as atividades dos alunos, o professor tem que explicar para o pai ou para a mãe o que o pai e a mãe têm que fazer em casa com o filho. Gente, eu não sei mais nem o que falar. Não, fim do mundo. Eu não sei mais nem o que falar.
Foi pedido aqui 700 mil, nós até tiramos da casa, porque fui atrás, fui avaliar um sistema de ensino, e o preço ficava muito próximo. Só mais um minuto para finalizar, senhor presidente. Então, assim, é muito estranho se pedir um valor tão exorbitante para um custo que é baixo. E um valor que poderia trazer algo próximo a isso, poderia trazer para o município, né, um recurso, o mesmo de escolas particulares, tanto de formação dos professores, de material didático e o mesmo sistema online que queria ser instalado. Então, também nessa mesma reunião que citei anteriormente, que eu vou ter com o prefeito, vou apresentar para ele, para que a gente consiga buscar alternativas. O intuito aqui sempre é de trazer alternativas, né? Por último, né, para finalizar então, eu gostaria de falar acerca do requerimento que assino conjuntamente com o João e com o Valmir. Fui perguntado por diversas vezes por munícipes acerca do refis dessa possibilidade e informei-os que o Valmir, primeiramente, foi quem mais falou isso com o prefeito, na primeira reunião que tivemos com o prefeito, e buscamos, né, algumas informações. O Valmir, né, teve essa ideia de partir da Câmara, falei, vamos assinar conjuntamente, aí João Paulo falou, não, vamos enviar como uma recomendação por meio de um requerimento e que venha da Prefeitura. Então, deixo que os nobres vereadores falem em seguida, e desde já, acredito que a população agradece quem está necessitando mais, ainda mais nesse momento, onde todos nós passamos por tantas dificuldades, inclusive financeiras, né? E essas são minhas palavras. Uma boa noite a todos.